Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Web Educa Projeto Finlândia, o nosso cantinho onde a gente discute temas relacionados à educação finlandesa. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Evelise Eerola, sou professora e pesquisadora aqui na Finlândia e sou também brasileira finlandesa. Acho que eu sou mais, se perguntarem, me considero mais uma professora finlandesa mesmo, por todos os anos que eu trabalho aqui pela minha experiência na Finlândia. Bom, mas hoje o tema é a rotina, né? Quando a gente fala da educação finlandesa, muita gente pensa logo em liberdade, autonomia e aprendizagem sem pressão. E é verdade, né? Esses são os pilares importantes, é isso que eu venho falando em todos os vídeos, mas o que muita gente não percebe é que por trás dessa liberdade existe uma estrutura muito bem pensada, uma rotina que assume o dia a dia escolar. Então, a Finlândia, a rotina, ela não é sinônimo de rigidez, isso eu quero deixar bem claro, e sim de uma segurança e previsibilidade. E ela que garante, então, o equilíbrio, entre o aprendizado, o descanso, a convivência e o bem-estar das crianças. A rotina serve como uma espécie de trilho. O trem pode andar livremente, mas ele está dentro daquele caminho seguro. Mas por que a rotina é importante para o cérebro das crianças, né? Vamos ver do ponto neurológico. Então, falando do ponto de vista pedagógico, claro, e neuropsicológico, a rotina ela tem um papel enorme. O cérebro humano gosta de padrões. Ele se sente mais tranquilo quando sabe o que vem a seguir. Então, quando a criança entende a sequência das atividades, ela gasta menos energia com a incerteza e pode se concentrar melhor no que realmente importa, que é o aprender. Na Finlândia, os professores sabem disso, então por isso o dia escolar ele é construído com um ritmo que respeita o funcionamento natural do cérebro infantil. Então, há momentos de foco, seguidos de pausas curtas, isso eu já falei, momentos de estudo individual, alternados com atividades coletivas, tudo flui de forma natural, sem períodos longos que possa trazer fadiga ou dispersão. Como é a rotina diária nas escolas finlandesas? A rotina de um aluno finlandês, na verdade, ela é simples, mas ela é muito bem organizada. As aulas costumam começar por volta das 8, 9 horas da manhã e terminam entre 13 e 14 horas. Não existe assim, depende da série que o aluno tá, né? Eu já fiz um vídeo sobre isso. Varia bastante. Varia conforme a idade, claro. Os mais velhos têm uma carga horária um pouco maior. Cada aula tem, em média, 45 minutos e cada 45 minutos vem com uma pausa de 15 minutos. Essas pausas, elas são sagradas. Ninguém fica na sala, todos saem para o pátio, os professores cuidam disso, né? Tem que respirar puro, brincam ou apenas caminham. Isso não é opcional, isso faz parte da rotina pedagógica. E mesmo quando está frio e nevando, quando é inverno, mesmo assim os alunos são incentivados sim a sair para esses 15 minutos. Esses intervalos, eles ajudam o cérebro a consolidar o que aprendeu e a voltar com energia renovada. É uma forma de mostrar que aprender também exige descanso e o equilíbrio ele faz parte desse processo. Foram feitos testes em ratinhos de laboratório e quando se dá um tempo para esses ratinhos descansarem, eles na verdade conseguiam aprender melhor e realizar as tarefas com melhores resultados, isso no laboratório. Então, a rotina e a autonomia e o papel da previsibilidade. Outro aspecto, então, muito importante é como a rotina ela vai fortalecer a autonomia das crianças, né? Quando o dia segue uma estrutura estável, os alunos passam a compreender a lógica das atividades e eles começam a se antecipar. Por isso que a rotina é importante. A rotina, na verdade, ela é importante também na casa, com as crianças, não só na escola, né? Mas na escola, então, os alunos sabem o que eles precisam preparar, o que vai vir depois, eles assumem gradualmente a responsabilidade por suas ações, né? Então, essa previsibilidade, ela dá à criança um sentimento de controle sobre o seu próprio tempo. E isso é um passo enorme para o desenvolvimento da autonomia. Afinal, é muito difícil ser autônomo em um ambiente caótico, né? Onde tudo muda a todo momento. E a rotina dá o chão
para que a liberdade aconteça com segurança. E também é muito ruim quando o aluno não sabe o que vai acontecer e ele fica sempre à mercê do que o professor vai falar, para onde ele deve ir e o que ele deve fazer, e cada dia ele tem uma pequena noção só da rotina, mas ele não tem ideia de como que vai ser cada dia, né? Então, nesse ponto é muito difícil criar uma autonomia, né? A rotina dos professores tem tempo para ensinar e tempo para refletir. A consciência da rotina, ela também vale, claro, para os professores, é lógico, é toda a escola. Então, na Finlândia, o horário de trabalho do professor, ele inclui não só o tempo de sala, mas também o tempo de planejamento, de reflexão e a colaboração com os colegas. Eles não correm de uma sala para outra, né, sem pausa. Então, há um tempo reservado para preparar os materiais, para discutir as estratégias e para descansar. Então, quando se faz a grade, né, o que cada professor vai dar, que a escola faz junto com o professor já imagina certas partes onde vai haver pausas para ele. Aquela história, a turma vai se ir para outro local, por exemplo, ele sai da sala e vai para uma aula de marcenaria, ou uma aula de costura, ou uma aula de cozinha, e nesse tempo, o professor tem tempo para ficar na sala e para planejar a próxima atividade quando esses alunos retornarem. E isso faz uma diferença enorme, né? O aluno não fica o dia inteiro na mesma sala de aula. Então, o professor que ele tem um tempo para pensar, né, para planejar e se cuidar, ele consegue ensinar com muito mais qualidade e presença. Então, a rotina consistente, ela não é apenas dos alunos, ela é uma cultura institucional que valoriza o tempo e o recurso pedagógico. E os finlandeses são bastante pragmáticos, eles gostam de tudo que é assim planejado, né? Então, sem surpresas ou sem muitas surpresas, né? Porque eu já falei também que o currículo e o que foi planejado pode ser flexível, né? Bom, quais os objetivos dessa rotina? Bem-estar e o aprendizado sustentável. Esse é o principal objetivo, é garantir um aprendizado sustentável. Isso significa aprender de uma forma contínua, sem picos, né, de estresse, sem sobrecarga e sem uma pressão desnecessária. A rotina, ela cria um ritmo equilibrado entre a concentração, o descanso, entre o desafio, né, e a segurança. E isso conecta diretamente à filosofia educacional finlandesa, que coloca o bem-estar do aluno como pré-requisito da aprendizagem. E bem-estar é uma palavra também que eu repito muito nos meus vídeos. Ele não se aprende sobre tensão constante aqui. Aprende-se quando o corpo e a mente estão tranquilos e curiosos. E a rotina, então, ela vai ajudar a criar exatamente um ambiente, um espaço de estabilidade emocional e um foco mental. Então, a rotina como ferramenta emocional. Outro aspecto que merece destaque é o papel emocional da rotina. Você já pensou nisso? Crianças pequenas, especialmente, precisam dessa palavra difícil para quem está falando muito finlandês, previsibilidade. Saber que o que vai acontecer traz sensação de segurança e reduz a ansiedade. Quem é mãe sabe disso, né? Na Finlândia, até as transições entre as atividades, elas são cuidadas. Então, o professor avisa com antecedência, ele dá tempo para a criança se preparar mentalmente, ele usa sinais visuais, auditivos para indicar essas mudanças. Isso parece simples, mas pode evitar o estresse de surpresa e ajuda o grupo a se autorregular. A gente faz muito isso na educação infantil e principalmente nas séries iniciais hoje em dia, por causa do número de estrangeiros que não percebem realmente, às vezes, a língua finlandesa, né? Não na sua totalidade, claro que eles falam, mas não na sua totalidade. Bom, com o tempo as crianças aprendem então a lidar melhor com as mudanças, porque eles vivem essas mudanças dentro de um contexto seguro e respeitoso, ou seja, a rotina ela não aprisiona, ela é uma estrutura. Então aqui a gente está trazendo, ou eu estou trazendo, uma nova ideia do que seja a rotina, né? Quebrando um pouco esses paradigmas que a gente tem a ideia de rotina e rigidez, né? E muita gente confunde, na verdade, rotina e rigidez. Mas na Finlândia a rotina e a flexibilidade, elas andam juntos. Por exemplo,
O horário das aulas ele é fixo, né? Mas o modo de aprender dentro daquele tempo é flexível. Então, o professor pode decidir fazer uma aula fora da sala, usar materiais diferentes ou propor um projeto interdisciplinar. O importante é manter a estrutura temporal, mas permitir a liberdade pedagógica que é tão famosa aqui na Finlândia. Essa combinação, essa rotina estável e liberdade dentro da sala de aula é o que torna o sistema finlandês tão equilibrado, né? A criança sabe o que vai acontecer, mas ainda existe um espaço assim para criar, para explorar e para se expressar. E a rotina, ela gera confiança, né? Outro ponto fundamental, então, a confiança. A rotina consistente, ela vai gerar confiança entre os alunos e professores. Quando o ambiente é previsível, o aluno sente que pode se arriscar mais, ele pode fazer perguntas, ele pode tentar soluções novas. Então, na prática, isso cria uma sala de aula onde o erro é visto como parte natural de aprendizado, e é isso, né, que a gente, enquanto professor, deseja. Essa mentalidade ela só é possível quando há uma base segura e a rotina sempre cumpre esse papel, né, de dar essa base emocional e organizacional. E o impacto da rotina na motivação. Muitos estudos mostram que a motivação ela está diretamente ligada à sensação de progresso e estabilidade. Então, na Finlândia, os alunos sentem que o aprendizado é parte do cotidiano e não uma exceção. Então, a rotina ajuda a criar esse sentimento de fluidez, né? Estudar, brincar, descansar, conversar, tudo faz parte do mesmo processo. E quando aprender se torna algo natural, a motivação interna floresce. Então, não é preciso recompensar com notas ou punições, o próprio ritmo da rotina, ele já torna esse processo motivador, né? A rotina no ensino infantil, vou falar rapidinho, porque eu já fiz vídeos aqui, ainda posso fazer um só sobre o ensino infantil. Mas o ensino infantil, ela é mais visível, né? Os dias, eles seguem uma sequência previsível, então tem a chegada, tem a roda de conversas, né? O circle time, tem as atividades guiadas, depois tem o lanche, as brincadeiras ao ar livre, o descanso e o encerramento. Mas o mais bonito é que cada parte da rotina tem um sentido pedagógico. A roda da conversa, ela desenvolve a linguagem e o vínculo social. O lanche é o momento da autonomia, né? Os alunos se servem, a responsabilidade, os alunos também levam, depois que eles comem, eles devolvem pratos, talheres, eles têm o lixo, os lixos diferentes, eles colocam tudo ali, então ele é responsável por limpar o seu ambiente. E ele tem depois o tempo ao ar livre, mesmo que caia neve, né? Mesmo que esteja frio, e isso estimula a coordenação e a socialização, que é muito importante. Então, nada é aleatório, tudo ela tem um propósito, e esse propósito é sempre o mesmo, promover o desenvolvimento integral da criança, que está no currículo. A rotina como cultura social. Na verdade, a rotina consistente, ela não é só uma prática escolar, né? Ela é um reflexo da cultura finlandesa. Aí nós estamos falando do primeiro pilar, que é o que, explicando o terceiro pilar, que é o como. Aqui a sociedade, então, ela valoriza muito a pontualidade, o respeito ao tempo, o equilíbrio entre o trabalho e o descanso. Então, as escolas apenas reproduzem, lógico, esse estilo de vida saudável e previsível. Você já deve ter ouvido falar que na Europa não se tolera atrasos, né? Que aqui, se você marca tal hora, é tal hora ou ainda um pouquinho antes, né? Então, desde cedo, as crianças elas vão aprender que o tempo é um recurso importante e que saber organizar o tempo é parte da vida adulta, né? Ou seja, a rotina escolar ela prepara também para a vida e a comunidade. Lembram das competências, né? Cuidar de si e do ambiente em que você vive. O que poderia servir disso de sugestão para o Brasil, né? Se a gente olhar para o Brasil, a gente vê muitas escolas cheias de boas intenções, mas com uma rotina fragmentada e por vezes assim sobrecarregada, né? Eu acho que faltam pausas, faltam momentos de silêncio e às vezes sobra pressa. E a gente vê isso principalmente nos professores, né? O que a Finlândia poderia contribuir é que a consistência da rotina ela é o alicerce da aprendizagem duradoura e não é preciso copiar o modelo finlandês. Ninguém está aqui assim para dizer o que fazer, né? Ou para comparar. Basta adaptar
o princípio, né, um pouco desse princípio, criar horários mais equilibrados, respeitar o ritmo e dar previsibilidade às crianças. Então, quando o aluno sabe o que vem a seguir, ele se sente parte do processo e ele aprende com muito mais confiança, né? Rotina com cuidado. Então, no fim das contas, a rotina consistente na educação finlandesa não é sobre controle, isso está muito longe de ser verdade, aqui não existe esse controle, mas sobre o cuidado. Cuidar do tempo, do ritmo, do corpo, da mente, de quem aprende e de quem ensina também, né? Então, é uma forma silenciosa de dizer, você está seguro aqui, pode aprender no seu ritmo, pode crescer com calma. E talvez essa seja uma das mensagens mais bonitas da pedagogia finlandesa. O que o aprendizado floresce, né? Como que ele floresce quando o ambiente é estável, acolhedor e previsível. Então, quando a gente fala da rotina na escola, não pense em rigidez, por favor. Pense num ritmo, num equilíbrio, em segurança emocional. A Finlândia, né, a rotina é o chão onde a autonomia e a curiosidade caminham lado a lado. E talvez, se a gente aprendesse a valorizar o ritmo, tanto quanto o conteúdo, nós veríamos a educação com outros olhos, né? Mais humana, mais tranquila e alunos mais felizes, alunos e professores mais felizes, né? Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Você já sabe que nós temos nosso encontro marcado aqui todo domingo sai um vídeo, né? Você pode ver quando quiser, claro, mas toda semana sai um vídeo novo e você pode escrever aqui embaixo qual assunto você gostaria de saber sobre a Finlândia, tá? Eu gosto muito de ler os comentários. Então, até a semana que vem. Tenham uma boa semana, boas aulas, boas experiências com a escola de vocês, com os alunos de vocês. E obrigado por ter assistido Kitas e Nakemin.